Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos na última semana do ano litúrgico e o Evangelho nos coloca diante da necessidade de nós estarmos atentos e sóbrios para a vinda do Filho de Deus. Bom, a palavra de Jesus bem concreta nesse Evangelho é que nós tomemos cuidado para que os nossos corações não fiquem insensíveis por causa de duas coisas basicamente. Número 1, a gula e a embriaguez, ou seja, os prazeres, e depois as preocupações. Então, se nós queremos mudar a nossa vida e adequar a nossa vida para estarmos prontos para a vinda de Cristo em nossa existência, nós temos que cuidar dessas duas coisas. O que é que significa concretamente? Bom, em primeiro lugar, a questão dos prazeres, a gula e a embriaguez. A gula e a embriaguez são, digamos assim, sinais claros de uma mentalidade, a mentalidade hedonista. A mentalidade de que eu acho que vou ser feliz buscando prazeres físicos. Ora, o que acontece é o seguinte, se isso pode ser a felicidade dos animais, é evidente que isso não é a felicidade de quem tem alma. Ou seja, nós seres humanos somos insaciáveis. Então, o que é que acontece concretamente? O que acontece concretamente é que os animais, eles bebem, estão saciados. Eles comem, estão saciados. Mas como o ser humano tem alma, ele fica numa sofreguidão insaciável e ele consegue beber até se matar. Comer até se matar. Ora, o problema maior é que a pessoa vai perdendo a sensibilidade. Ela fica com a sua sensibilidade espiritual embotada. E isso é uma coisa clara que acontece no corpo e acontece na alma. Acontece no corpo pelo seguinte, qualquer um sabe, se você, por exemplo, toma drogas, a droga, no início, te causa um prazer. Depois, você vai precisar aumentar a dose porque aquele prazer já não consegue mais, ser reproduzido. Você não consegue repetir aquela experiência. Você vai ficando embotado nos seus sentidos, você já não sente mais. Assim acontece também com a gula, acontece com a embriaguez e tantas outras coisas. Isso acontece no corpo, mas acontece algo pior ainda na alma. Ou seja, a capacidade sua de ser tocado pela verdade, a sua inteligência vai ficando embotada de tal forma que você é tomado por uma espécie de estupidez. Quando você se entrega aos prazeres desse mundo, você fica insensível, porque a sua mente já não tem o mesmo acume, já não tem o mesmo corte, ela já não é capaz de penetrar a realidade das coisas, você vai vivendo mesmo como um animal, como uma besta. É a bestialização do ser humano. Mas não somente isso. Isto é o lado do corpo, gula e embriaguez. Mas existem também doenças propriamente da alma, que é chamada preocupação. As preocupações, animais não se preocupam, Os animais não ficam ansiosos, você não precisa dar ansiolítico para o seu macaco, ele não fica ansioso. Por quê? Porque o macaco ele não está diante da terrível possibilidade de não se realizar e de não ser feliz. Mas o ser humano que busca a felicidade aqui neste mundo, começa, mais cedo ou mais tarde, a constatar a tragédia de que ele não será feliz. E ele vai sendo tomado pela ansiedade, ele vai sendo tomado pela angústia, ele vai sendo tomado pela preocupação, pela agitação. E ele não enxerga que quanto mais ele se agita, mais ele afunda, como quem afunda na areia movediça. Jesus então diz, estejam atentos, para que vocês não fiquem embotados. É uma lição negativa, mas é importante essa lição. Não fiquem insensíveis através da busca do prazer carnal
e através da agitação espiritual de buscar a felicidade onde ela não se encontra, ou seja, aqui nesse mundo. Lancemo-nos para Deus. É Ele que vem e nos dará a felicidade no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.